não tenta realizar o sonho, a gente vai passar a vida inteira com essa coisa, essa dúvida na cabeça. E se eu tivesse tentado, o que seria sido? Acho que isso é uma coisa mortal, acho que isso é um veneno que corrói. A gente tem que tentar e fracassar e tentar e conseguir. Eu diria, pela ordem, que eu sou primeiro um escritor e segundo um jornalista. Em determinados momentos da minha vida eu fui jornalista e não fui escritor. Então em que momento que isso tudo se junta? Eu acho que praticamente todos os meus livros, ou pelo menos a maioria dos meus livros, foram escritos tendo por base a minha observação de repórter, a minha observação do dia a dia, e o material que eu, tendo utilizado no jornal, eu aproveitei as sobras e eu reutilizei depois na literatura. O Zero foi montado a partir de todas as notícias que foram proibidas pela censura na última hora. Eu, enquanto escrevia Zero, já estava trabalhando na última hora há muito tempo, era secretário do jornal, e era um tempo em que a censura era violenta, o censor ficava dentro da redação. Então tudo que o censor proibia, fosse texto, notícia, caricatura, fotografia, eu guardava dentro de uma gaveta. E um dia eu decidi que aquilo era um material que era uma espécie de Brasil oculto. E aí eu peguei esse material, que era um material essencialmente jornalístico, e transformei num material literário, que foi o Zero. Acho que há uma diferença quando você pega uma linguagem jornalística e uma linguagem literária. Na linguagem jornalística eu tenho que ser objetivo, direto e não posso inventar. Na linguagem literária eu posso fazer imagens mais poéticas, eu posso trabalhar mais o texto, eu tenho mais tempo de trabalhar o texto. E eu devo principalmente ser atemporal, porque o texto jornalístico é datado, é circunstancial, é feito para um momento, e o texto literário você tem que extrapolar. Ele tem que valer hoje, amanhã, depois e depois. Se ele vale ou não é outro problema, a gente tem que fazer dessa forma. Então essa coisa assim, para mim, foi fundamental ser jornalista para fazer a obra que eu fiz e que eu continuo fazendo. Eu acho que eu sou assim um autor de pouca imaginação. Eu acho que sou um autor sem inspiração. Quer dizer, é a observação, é o dia a dia e é essa vivência desse mundo que me cerca, é que eu vou apanhando e transformando. Prêmio é bom pelo dinheiro que dá. Todas as vezes que eu participei de concursos, hoje não participo mais. Mas todas as vezes que eu participei, quando eu ganhei eu fiquei muito contente, e quando eu perdi eu achei que o júri era incompetente. Agora, prêmio também não melhora nem piora a literatura de ninguém. Se você tiver talento, você faz com prêmio ou sem prêmio. Agora, num determinado momento, aquele dinheirinho, aquela mídia que o prêmio dá, isso é sempre interessante. Agora, não faz mal, tem gente que acusa os prêmios de tudo, não tem que acusar prêmio de nada, acho que é bom para incentivar, é bom para estimular. Houve época em que tinha muitos prêmios nesse país, hoje não tem mais prêmio, hoje não tem mais revista para se publicar contos, principalmente, ou sequer poesias. Então, é uma pena que esse panorama tenha se restringido, do ponto de vista de espaço para ficção e do ponto de vista de prêmios estimulantes. É difícil dizer deteta influências. Eu diria, porque quem tem que detectar influências no meu trabalho é a crítica. Eu não consigo fazer isso. Não sou ensaísta. Eu posso dizer alguns autores que eu considerei muito bons,
e que em um determinado ponto da minha vida eu gostaria de ter escrito como eles. O primeiro deles é um brasileiro, que é o Graciliano Ramos. Todo mundo pensou que era Machado de Assis, não era o Graciliano Ramos. Porque eu gostava muito daquele, gosto ainda, daquele estilo seco dele, aquela coisa objetiva, de muita economia, de palavra, né? Ele é direto, ele é meio rude. Isso é um pouco uma coisa minha, eu sou meio seco. Isso é um pouco uma coisa do meu pai também era muito seco, de poucas palavras, mas dizia o essencial. Então eu sempre achei que o Graciliano dizia o essencial. Depois eu dei uma virada completa, muito maluca, porque aí eu queria escrever como William Faulkner, que é o oposto, que é barroco, que é redundante, que é recorrente, que mistura as coisas, que é como se fosse um rio caudaloso. Aí descobri um outro autor, e esse foi importante, que foi o Hemingway. E de uma certa forma o Hemingway já se aproxima do Graciliano, que ele também é muito linear, direto. Fala pouco e ao mesmo tempo diz muito. Quando eu descubro João dos Passos. João dos Passos foi assim para mim a glória. Eu acho que Bebel, que a cidade comeu, foi um livro que eu tentei escrever, aliás, que eu escrevi, não tentei, ele está pronto, procurando fazer aquilo que o João dos Passos tinha feito com New York no livro Manhattan Transfer. Então Bebel, que a cidade comeu, é o meu São Paulo Transfer, quer dizer, a utilização de noticiário, a utilização de jornais, a utilização de recortes, a utilização de uma série de elementos que não são exatamente literários, eu tirei do João dos Passos. Então acho que esses foram alguns autores que me influenciaram, se é que existe essa influência. Eram autores que eu queria copiar. Acho que também uma coisa, um outro, que no princípio dos anos 60, eu já estava em São Paulo, que foi o Sartre. O Sartre, principalmente em Sursi e com A Morte na Alma, usa um recurso de flashback e de cortes instantâneos que lembram um pouco o Alain Resnais, do Hiroshima Mon Amour, ou do ano passado em Mariambá, que eu vinha utilizar muito no Zero, que é um livro todo cheio de idas e voltas, mais ou menos dentro daquela coisa que fazia o Resnais, e aí você tem uma influência não de um escritor, mas de um cineasta, e do Sartre, principalmente em Sursi e com A Morte na Alma. É um pouco por aí assim. Eu tinha o costume de apanhar o caderno, e no final do caderno, quando eu estava trabalhando, quer dizer, esta frente, aqui era a lição, e no fundo, eu esperando que a professora não visse, eu reescrevia as histórias da minha vida. Lembro de uma história que eu reescrevi que era a Branca de Neve, porque eu era apaixonado pela Branca de Neve. No livro que eu tinha da Companhia Melhoramentos era linda a Branca de Neve. Me apaixonei por aquela figura, eu sempre me apaixono pelos meus ídolos de cinema, eu vim até hoje, eu tenho a paixão pelo personagem, começou com a Branca de Neve, e eu odiava os Sete Anões. Eu odiava os Sete Anões porque, mesmo criança, eu tinha a percepção de que a Branca de Neve era uma escrava desses Sete Anões, porque ela lavava, cozinhava, passava, arrumava,